Olá, nós estamos no Saber Direito Responde. O meu nome é Rogério Neiva, sou juiz do trabalho, professor de Direito Material e Processual do Trabalho e estou respondendo as perguntas enviadas pelos internautas que tratam da aplicação do direito do trabalho na administração pública. Se você quiser participar, mande um e-mail para saberdireitoresponde@stf.jus.br. A partir de agora, nós retomaremos as perguntas dos internautas. E a nossa próxima pergunta, então, a nossa pergunta de agora, quem nos faz é o Paulo Teixeira, de São Paulo, cidade de São Paulo, estado de São Paulo. E o Paulo Teixeira nos pergunta o seguinte: a multa do artigo 467 da CLT se aplica à administração no caso da terceirização? Muito bem, esta pergunta do Paulo Teixeira é uma pergunta, em primeiro lugar, que ainda é objeto de um intenso debate jurisprudencial. Primeiramente, é preciso que se entenda que a multa do 467 é um mecanismo de tutela das verbas rescisórias, cabível quando ajuizada a ação na primeira audiência, sendo incontroversas aquelas determinadas verbas rescisórias, ou seja, aqueles direitos, determinados direitos decorrentes da extinção do contrato de trabalho e não pagos na primeira audiência, ou seja, se estamos na primeira audiência, não há dúvida acerca de serem devidos determinados direitos decorrentes da extinção do contrato de trabalho, e esses direitos não são pagos na primeira audiência, há a incidência de uma multa de 50% sobre o valor desses direitos. O parágrafo único do artigo 467 da CLT exclui do âmbito da Fazenda Pública a incidência da multa do 467, ou seja, segundo o parágrafo único do 467, não se aplica à Fazenda Pública a essa sanção. Agora, a grande questão que nos traz o Paulo é se no caso, se quando a Fazenda Pública está na relação processual, em função de uma terceirização que houve lá no âmbito da relação de direito material, se incidiria a multa do 467. Nós não temos ainda uma definição precisa da jurisprudência no sentido de uma resposta. Nós temos basicamente duas teses. Uma tese vai dizer que o parágrafo único exclui, independente da situação, a incidência do 467 à Fazenda Pública. A outra tese vai dizer que a Fazenda Pública vai responder não enquanto devedora principal, mas enquanto alguém que responde por tudo aquilo que for condenado o prestador de serviço, já que estamos falando da terceirização. O TST ainda não adotou um posicionamento definitivo sobre o tema. Porém, me parece ser aplicável ao caso a tese que foi adotada para a questão dos juros por meio da OJ 382. E se adotarmos a OJ 382 da SDI 1 do TST para esta situação, iremos chegar à conclusão de que é aplicável à Fazenda Pública, efetivamente, mesmo no caso da terceirização, a multa do artigo 467 da CLT. Muito bem, vamos passar agora à próxima pergunta. E quem nos faz a próxima pergunta é a nossa amiga Aline Costa, que é de Ubiratã, no estado do Paraná. Muito bem, nos pergunta a Aline Costa: cabe acordo ou convenção coletiva para empregados públicos? Segundo a tese que vem adotando o TST, inclusive por meio da orientação jurisprudencial número 5 da SDC, o que podemos verificar, e a OJ5 vai tratar do dissídio coletivo, mas o que podemos verificar é que, se o empregado público for da administração direta, autarquias e fundações, não caberia a celebração de acordos ou convenções coletivas. Por outro lado, se esse empregado público for das empresas públicas e sociedades de economia mista, não há dúvida sobre a possibilidade de realização da negociação coletiva e celebração de acordo ou convenção coletiva. E por que isso? Porque, em relação à administração direta, autarquias e fundações, temos uma série de limitações para o estabelecimento de vantagens, a começar pela necessidade de previsão de autorização legislativa e previsão orçamentária, quando tratamos da concessão de vantagens de caráter econômico.
A jurisprudência do TST vem admitindo, existem alguns precedentes do TST, que vem admitindo que, no caso de cláusulas sociais, e aí é preciso chamar a atenção do telespectador para o fato de que nós podemos ter, no âmbito de acordos, convenções coletivas e mesmo de sentenças normativas proferidas em dissídios coletivos, as chamadas cláusulas econômicas e as cláusulas sociais. As cláusulas econômicas envolvem vantagens de caráter pecuniário, leia-se, obrigações de dar. Por exemplo, é o caso da concessão de um aumento, que significa, no fundo, juridicamente falando, uma obrigação de dar estabelecida em determinados parâmetros. Já as cláusulas sociais vão envolver obrigações de fazer, por exemplo, respeito à estabilidade, ou seja, vantagens de conteúdo não necessariamente e diretamente pecuniário. E existem precedentes do TST, do Tribunal Superior do Trabalho, admitindo acordos e convenções coletivas no âmbito da administração pública envolvendo empregados públicos para o reconhecimento de cláusulas sociais, como, por exemplo, no caso de estabilidade ou mesmo no caso do banco de horas, seria o exemplo típico de cláusula social que é passível de estabelecimento, conforme esses precedentes do Tribunal Superior do Trabalho, envolvendo aí empregados públicos. Muito bem, vamos passar agora a mais uma pergunta. E quem nos pergunta é o nosso amigo Bruno Alves Souza, do Rio de Janeiro, cidade do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro. Nos diz o Bruno Alves: professor Rogério Neiva, a unicidade sindical se aplica aos servidores estatutários? Tormentosa essa pergunta do Bruno. Muito bem, o Constituinte assegurou o direito à organização sindical para os servidores públicos estatutários. Porém, não disse qual modelo de organização sindical seria observado. Cabe lembrar aqui que, conforme o artigo 8º da nossa Constituição, o artigo 8º definiu um modelo de organização sindical, baseado estabelecido em torno de 4 características: liberdade sindical, organização por categoria, quadro territorial e unicidade sindical. Qual a ideia da unicidade sindical? A unicidade sindical é um conceito segundo o qual, numa determinada base territorial, para determinada categoria, apenas uma entidade sindical pode exercer a representação sindical de trabalhadores e empregadores. Este modelo de organização sindical, previsto no artigo 8º, não há dúvida que ele foi construído pensando nos empregados, pensando no empregado, e não necessariamente pensando no servidor estatutário. De modo que, definitivamente, não há no texto constitucional uma regra que indique qual modelo de organização sindical seria observada para o servidor público estatutário. Este debate tem sido travado fundamentalmente no campo jurisprudencial, no campo doutrinário, melhor. No campo jurisprudencial, ainda estamos carentes de uma resposta acerca desta pergunta. E aí, no âmbito da doutrina, não há dúvida que a unicidade sindical é uma limitação da liberdade. Então, alguns doutrinadores vão sustentar que, como a unicidade sindical é uma limitação da liberdade, a sua interpretação deveria ser restritiva, de modo a não alcançar os servidores estatutários. Aqueles que defendem a aplicação por completo do modelo estabelecido no artigo 8º, e aí sustentam a tese de que o único modelo de organização sindical previsto na Constituição é o do artigo 8º, portanto, aplicável ao servidor estatutário, naturalmente iriam sustentar a observância da unicidade sindical. Nós temos outras dificuldades, por exemplo, envolvendo o conceito de categoria. Não há como se ter unicidade sem observar a organização por categoria. E o conceito de categoria envolve algumas dificuldades para a sua aplicação, pelo menos na forma estabelecida pelo artigo 511 da CLT, em relação à administração pública. Mas o fato é que, jurisprudencialmente, apesar de não termos um parâmetro preciso para responder esta pergunta, nós temos um precedente, um precedente do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que cabe à contribuição sindical apenas se for observada a unicidade, ou seja, o Supremo não disse se a unicidade tem que ser observada, mas diz que para cobrar contribuição sindical, ou seja, para o sindicato
ser destinatário da contribuição sindical, seria prevista a observância da unicidade. Portanto, esta é uma pergunta que não tem uma resposta jurisprudencial definitiva, mas, eventualmente, se você se deparar com esse tipo de pergunta, por exemplo, numa prova de um concurso, enfim, no caso teria que ser uma prova dissertativa, seria importante você desenvolver uma resposta, inicialmente abordando a previsão constitucional de garantia de direito à organização sindical pelo servidor público estatutário e, em seguida, para esta abordagem, em termos da falta de precisão do modelo a ser observado, podendo adotar tanto o modelo do artigo 8º, limitador, quanto outro modelo que não contemple essa limitação. Muito bem, com isso nós terminamos as perguntas enviadas pelos internautas tratando do tema do direito do trabalho aplicado à administração pública. Se você tiver alguma dúvida, mande um e-mail para saberdireitoresponde@stf.jus.br, saberdireitoresponde@stf.jus.br. Agradeço a oportunidade de tentar dar alguma contribuição, espero ter colaborado para a compreensão da aplicação do direito do trabalho na administração pública, espero que essas informações sejam úteis, agradeço a sua atenção e até uma próxima oportunidade.